Deus é bom. Aleluia. Shalom, povo santo. Amém. Você está bem? Aleluia. Não tem como não estar depois de um momento como esse. Aleluia. Aleluia. Como Ele é bom. Como é bom desfrutar dessa presença. E para hoje, o Senhor colocou no meu coração um tema para os 3 cultos. Nós pregamos sobre isso pela manhã. Vamos dar continuidade agora à tarde e finalizar, pelo menos por hoje, à noite, no culto da noite. Então, se você não esteve aqui pela manhã, nem assistiu, eu recomendo que você assista. Obrigado. Eu recomendo que você assista no YouTube, está em nosso canal no YouTube. E se você puder ficar para a noite, também receber. Mas se não puder, que você assista depois. E o Senhor colocou no meu coração o tema, um coração de servo. Amém? Diga um coração de servo. Nós entendemos que nós fomos feitos em Cristo, filhos de Deus. Muito mais do que servos, mas filhos de Deus. Certa vez, se referindo aos discípulos, ele disse, já não vos chamo mais servos, mas amigos. Porque o servo não sabe o que quer fazer o seu senhor. Então, o Senhor, Ele nos fez muito mais do que servos, mais amigos. Mas porque nós fomos feitos amigos e filhos de Deus, nós não deixamos de ter uma posição de servos diante dEle. Ele é o Senhor da glória, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eterno, digno de toda honra, de todo louvor, de toda glória, de toda adoração. Ele, por mais que tenha se feito carne e habitado entre nós através de Jesus Cristo, homem, como filho de um homem e uma mulher, ele se fez carne para nos resgatar, para pagar o preço que era devido por nós ao pecado. E ele, como homem, veio e pagou, porque um Deus como Deus não poderia pagar esse preço. Esse preço era devido por um homem. Então ele veio como homem e pagou o preço no meu e no teu lugar. Ele nos resgatou. Ele nos amou antes que nós pudéssemos fazer qualquer coisa para merecer o amor dele. Então não foi o que nós fizemos que fez ele nos amar. Foi a essência dele, porque Deus é amor. E ele nos amou primeiro. Nós só o amamos porque ele nos amou primeiro. Nada que a gente venha fazer diante de Deus vai ter mérito para que nós possamos receber alguma coisa dele. Porque tudo que nós recebemos dele, recebemos pela graça, mediante a fé. E a graça quer dizer, eu não paguei, mas alguém pagou. Ele pagou o preço pelo nosso resgate. Ele pagou o preço pela nossa redenção. E nessa tarde nós vamos falar sobre um coração alinhado com o coração de Deus. Sobre um coração que serve, um coração que ama, um coração que considera. Um coração que é devotado verdadeiramente ao Senhor. Nós sabemos que nós não precisamos de nenhum outro mediador. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é suficiente. Eu não preciso pedir a Maria, eu não preciso pedir a José, eu não preciso pedir a Antônio, porque Jesus é suficiente. O nome dele é suficiente. Não há nenhum outro redentor. Não há nenhum outro que tenha feito ou ajudado na redenção. Foi somente Jesus. Ele é suficiente. Mas às vezes a gente olha, pessoas de outras religiões que são devotadas a algum santo, ela é devota ao santo fulano de tal, ou a santa fulana de tal. E até coloca o nome nos filhos das santas. Tem família que tem 5 filhas, cada um é o nome de uma santa. E aquela família ela é devotada, aquela pessoa ela é devotada, e ela paga a promessa, ela coloca uma roupa, ela vai andando até o Morro da Conceição. Tem gente que vem de outras cidades distantes, caminha 30, 40, 50 quilômetros no ano, num dia específico, para pagar uma promessa a um santo, para receber algo, ou como gratidão por algo que recebeu, que atribui àquele santo. Nós sabemos que quem faz milagre é Jesus. Ele é suficiente. Mas o que eu quero falar nesse momento é sobre o coração de alguém que faz isso. Pode estar no engano, porque biblicamente está no engano. Biblicamente nós não devemos adorar ninguém. Mas eu digo de um coração. Ele fez algo por mim, ou ela fez algo por mim, e eu quero retribuir.
Eu quero fazer um sacrifício de retribuição ao que foi feito por mim. Mas nós que servimos ao Deus verdadeiro, nós temos que ter verdadeiramente um coração de fazermos sacrifícios por Ele. Sabe o que significa sacrifício? É a junção de duas palavras, sacro e ofício. Trabalho sagrado. Sabe que nós devemos trabalhar com todo o nosso ser, com toda a nossa intenção, com toda a nossa mente, com todo o nosso coração para o Senhor. E assim nós adoramos a Ele. Eu te convido a abrir tua Bíblia em Josué, capítulo 1, versículo 16. A gente vai ler na NVI. Josué 1, 16. Vai ser projetado aqui na tela, porque a tua versão provavelmente é diferente, é da maioria das pessoas, não é NVI. Mas você pode acompanhar em nossos telões, amém? Aleluia. Pode ter alguém chegando agora e dizer, que telão? Você não está vendo não, os telões. Aleluia, eu vejo pela fé. Aleluia. Vai dizer assim, então responderam a Josué, tudo o que você nos ordenar, faremos. E aonde quer que você nos enviar, iremos. Assim como obedecemos totalmente a Moisés, assim obedeceremos a você. Somente que o Senhor, o seu Deus, esteja com você como esteve com Moisés. Todo aquele que se rebelar contra as suas ordens e não obedecer às suas palavras, em tudo que você ordenar será morto. Tão somente seja forte e corajoso. Aqui a gente vê, e recentemente eu preguei e mencionei essa passagem bíblica, mas hoje será outra pregação, mas eu quero mencionar novamente. Aqui qual é o contexto? Aqui Moisés estava conduzindo o povo pelo deserto rumo à terra prometida. Você conhece a história, o povo estava aprisionado no Egito e Moisés foi levantado como o libertador. Tirou o povo de lá e estava conduzindo o povo pelo deserto até chegar na terra prometida. Em um certo momento, Deus disse, o povo clamando por água, o povo estava com sede, e Moisés foi, clamou a Deus, Deus disse, toca na rocha, que ela vai jorrar água. E Moisés bateu na rocha. Existem algumas explicações teológicas para isso, e isso desagradou a Deus. Esse desagrado de Deus pode ser explicado teologicamente de várias formas. E uma delas é que Jesus é a rocha. Em certo momento ele disse, mais à frente dessa passagem, ele disse para Pedro, olha, tu és Pedro, tu és no original Petros, uma pequena pedra, e sobre esta Petra, no original, essa pedra maior, essa rocha maior, que é o próprio Jesus, eu edificarei a minha igreja. Jesus é referido como a rocha. E Moisés, ele bateu, é como se ele tivesse batido em Jesus. Uma das explicações teológicas é essa, não é uma concordância geral, não é uma unanimidade, mas esse é um dos entendimentos que se tem. E Deus disse para Moisés, olha, porque você fez isso, porque você me desobedeceu, você não vai entrar na terra que eu prometi. Você vai olhar, você vai vê-la, mas você não vai entrar lá. Alguém vai dar continuidade. E quem era esse que daria continuidade? Josué. Josué foi levantado por Deus como servidor de Moisés. Josué, ele era um auxiliar, um assistente de Moisés nessa peregrinação no deserto. Ele ajudava. Em um certo momento, quando eles estavam guerreando, Josué estava guerreando enquanto Moisés estava orando, intercedendo. E Moisés de braços levantados, orando, e Josué lá guerreando. E quando os braços de Moisés cansavam e começavam a baixar, o povo de Deus começava a perder a batalha. Então chegou Arão e Ur e levantou os braços de Moisés, para ele continuar pronto a interceder para que o povo pudesse vencer. Na nossa jornada cristã, várias pessoas são levantadas para ocasiões específicas, para funções específicas. É muito estranho pregar nesse silêncio. É sério, é estranho. São acostumados com glória a Deus. Dá um glória a Deus, bem alto aí. Chega a dar um alívio. Então, pessoas são levantadas por Deus para trazerem direções para nós, para trazerem instrução para nós. No Novo Testamento, nós somos guiados pelo Espírito Santo. No Antigo Testamento, eram guiados por profetas, por reis, por sacerdotes. No Novo Testamento, essas funções, elas não acabaram, mas elas não têm mais a função de guia dentro de nós. Mas são pessoas levantadas por Deus, pastores, profetas, evangelistas,
mestres, apóstolos, lá em Efésios 4 vai falar sobre isso. Todos eles foram levantados para nos trazer instruções. E nessa fase aqui, Moisés, ele tinha um papel de interceder. Arão e Ur, a gente até ouve falar, mas quem não é muito dado ao conhecimento da palavra, nem sabe quem foi Arão e quem foi Ur. Mas sabe quem foi Moisés. Mas sabe que para alguém, o nome de alguém ser conhecido, tem várias pessoas que trabalham nos bastidores sem serem conhecidas, para que a obra de Deus seja feita com excelência e com honra. Talvez aqui no contexto de igreja, todo mundo me conheça, porque me vê pregar, conhece pastor Eric, vê pastor Eric pregar, pastor Gessé, Adriana, irmã Bete, Sheila, Elias, já está profetizando já, fica lá já. Mas muitos não conhecem os bastidores de pessoas que trabalham para que a visão de Deus se estabeleça nesse lugar, para que a visão de Deus aconteça nesse lugar. E um povo que vive as promessas de Deus, historicamente, sempre que a gente vê na palavra de Deus, foram pessoas que souberam honrar a visão de Deus através de homens de Deus que ele levantou. Foram pessoas que souberam se colocar em posição de submissão. Ou seja, debaixo da missão que Deus deu a alguém. Se cada um aqui cumprir a sua missão específica, a sua visão pessoal, sem se colocar dentro de uma visão corporativa, a gente não chega a lugar nenhum. Mas eu abro mão do meu querer, porque eu estou dentro de um ministério. Eu estou dentro de uma visão maior e específica. Pastor Eric abre mão de algum querer específico dele. Você queria cultuar, mas vai ter dia que você está escalado e você abre mão para estar lá. Quando eu digo que eu honro ao Senhor, eu preciso honrar as pessoas que Ele levantou. Aqui nesse texto que a gente leu, a gente vê o povo chegando para Josué e dizendo, olha, a gente vai ser obediente a você, como nós fomos obedientes a Moisés. E Josué conduziu o povo a entrar na terra prometida. O povo só pôde entrar na terra prometida porque o povo decidiu honrar ao homem de Deus que foi levantado para dar continuidade àquela visão. Sabe que quando nós nos achamos importantes além da medida, além da conta, nós queremos colocar o nosso eu acima da visão de Deus. E dessa forma, nós não estamos sendo humildes, como Jesus nos ensinou a ser. Mais cedo a gente leu um texto que está em Filipenses, no capítulo 2, que diz, tendes em vós o mesmo sentimento, que no original não é sentimento no sentido de emoção, mas é disposição mental. A palavra é froneu. Tenham em vocês a mesma disposição mental que houve também em Cristo, que sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, mas assim mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, sendo reconhecido em figura humana. Assim mesmo se humilhou, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou, sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Então se Jesus, que é Deus, ele não considerou o importante o ser igual a Deus, mas ele considerou a sua missão mais importante do que a sua posição. E a Bíblia diz para nós sermos imitadores dele, como nós estamos nos colocando diante do Senhor para adorá-lo. Eu quero te trazer nessa tarde, nessa noite, e eu preciso me acostumar pelo menos hoje com o silêncio, porque é uma cirurgia, e na cirurgia ninguém fica pulando, a gente fica anestesiado, quietinho e está tudo bem. Para você que está chegando aqui, a gente costuma ser bem mais animado. Mas o Senhor tratou algo comigo hoje, para nós tratarmos sobre um coração alinhado. Sabe, nós pregamos aqui muito sobre fé, nós pregamos aqui muito sobre a identidade que nós temos em Cristo. Não há nenhuma condenação sobre você que está em Cristo. Jesus te fez, digno de viver tudo aquilo que Ele preparou para você. Você não pode deixar o diabo apontar o dedo à tua cara e te trazer condenação, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Nós cremos em multiplicação e recebemos uma palavra de que esse é o ano da multiplicação. Então haverá resultados extraordinários na vida daqueles que creem, na vida daqueles que se associam a essa visão, que se preparam para receber de um crescimento extraordinário. E tudo isso é uma realidade. Eu gosto muito de pregar sobre isso. Mas existe um momento que a gente precisa parar e alinhar. Porque correr rápido na direção errada vai nos levar para muito longe do alvo.
Então tem um momento que eu preciso parar e ajustar a rota. Tem um momento que eu preciso parar e alinhar o coração. Aí eu coloco velocidade na direção certa. Aí eu chego rápido no lugar que Deus tem para mim. E no dia de hoje o Senhor quer tratar conosco sobre um alinhamento de coração. Sobre um alinhamento de perspectiva. Porque eu não posso considerar o Senhor como algo comum. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então se Ele é o Deus Todo-Poderoso e essa aqui é a casa dele, aí algum teólogo crítico pode dizer, mas a casa de Deus somos nós. Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas, e isso é uma realidade. Mas esse lugar onde nós nos reunimos para adorá-lo é chamado de casa de Deus. Abre em 1 Coríntios 3:15, por favor. O pastor está inventando isso aí. 1 Timóteo. Eu disse Coríntios, foi? 1 Timóteo. Está vendo que está inventando? Não tem nada disso aí. Mas se eu demorar, o apóstolo Paulo dando instruções a Timóteo. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Sabe em qual lugar que ele está se referindo? A igreja. Casa de Deus, igreja do Deus vivo. Então essa aqui não pode ser, é só um prédio. Não, é casa de Deus. Tem ministro que ele vai dar ênfase à habitação do Espírito Santo dentro de nós, e ele desmerece o lugar onde nós nos reunimos para adorar o Senhor. Ele diz, isso aqui é só prédio. Não, isso aqui não é só prédio, não. Isso aqui não é só parede, não. Isso aqui é casa de Deus, porque nós nos reunimos nesse lugar para adorá-lo. E nós não podemos fazer isso de qualquer forma. Nós não podemos adorar o Senhor de qualquer forma. O Senhor quer nos trazer, e nós temos percebido isso pelo Espírito, e recebemos isso também na nossa supervisão. O Senhor quer nos trazer uma ideia maior de nós sermos reverentes dentro da casa dele. Isso aqui não é lugar para a gente agir de qualquer forma. Isso aqui não é lugar para namorar. Ficar como um casal de namorados dentro da igreja, braço pelo outro, beijando o tempo todo, conversando. Não é lugar para isso. Tem problema estar com o braço em cima não. Viu? Aí tem casal falando. Problema não. Entendo o que é que eu estou falando. Sabe, meu irmão, eu entender. Casa de Deus aqui. Eu não posso vir para cá de qualquer jeito. Eu não posso vir tirar uma escala de qualquer jeito. Eu estou escalado no departamento infantil, eu estou escalado no berçário, eu estou escalado no grupo de música, eu estou escalado na segurança. Eu não posso vir para cá de qualquer jeito. Mais uma escala. Não, meu irmão. Mais uma oportunidade de adorar o Senhor. Mais uma oportunidade de entregar a Ele o meu louvor. Ei, a gente não só louva ao Senhor quando a gente está cantando, não. Inclusive a gente nem chama grupo de louvor. Eu nem gosto de chamar assim. Porque sabe qual é o grupo de louvor? Esse aqui que eu estou olhando. É grupo de música. Porque o louvor está na música, mas o louvor está na tua escala também. O louvor está nos teus dízimos e ofertas também. Eu não sei fazer nada, pastor, mas se trata de saber fazer. Se trata de ter a disposição de fazer. Se trata de ter a disposição de adorar. Se trata de ter a disposição de ajudar. O que é que precisa ser feito aqui? Eu estou aqui disponível para fazer. E é uma grande honra nós trabalharmos para o Rei dos Reis. Nós trabalharmos para o Senhor dos Senhores. Em 2016 eu trabalhei nas Olimpíadas. Passei 3 meses em Brasília, trabalhando na coordenação da operação do revezamento da tocha olímpica, percorria todo o Brasil, e de lá, no Centro Nacional, Centro Integrado de Comando e Controle Nacional, lá em Brasília, a gente fazia todo o contato com todos os estados onde ia passar para programar as operações de segurança. Tinha gente querendo apagar a tocha. Tinha gente querendo tocar mais fogo na tocha e em quem estava correndo com a tocha. Pense que é uma coisa simples, mas que tinha tanto problema envolvido. Tinha artista que ia correr com a tocha, aí o povo queria segurar o artista. Pense. Aí de lá eu fui trabalhar no Rio de Janeiro. E lá no Rio de Janeiro, eu me lembro que uma certa feita, o presidente da República ia visitar o lugar onde a gente estava. A sala onde a gente trabalhava, o presidente da República ia lá. E na época era Temer. Quando eu estava em Brasília, teve o impeachment de Dilma, Temer assumiu.
E quando a gente foi para o Rio, Temer foi lá. Aí o meu chefe, a gente ficava numa sala, num prédio de imprensa internacional, e um andar era da segurança. E a gente nesse andar, lá tinha todas as câmeras também, e o meu chefe disse: Guilherme, vai para o estacionamento, que eu vou ficar daqui coordenando a chegada do presidente. Aí tu muda o fluxo, porque a entrada é por um lado e a saída é pelo outro lado. Tu vai colocar a entrada pela saída. O carro vai entrar pela contramão, o comboio, dentro do prédio, e vai parar na porta do elevador. Como a autoridade anda do lado direito do carro, quando parar, ele vai descer e está de frente para o elevador. Eu digo: sim, senhor. Desci. A camisa que eu estava era uma camisa do Ministério da Justiça, e a maioria dos que estavam com essa camisa eram da Polícia Federal. Aí o pessoal pensava que eu era da Polícia Federal também. O senhor que é da Polícia Federal? Eu disse: pois não. Aí eu cheguei lá, tinha um bocado de militar do Exército. Aí eu chamei eu disse: a gente vai precisar mudar o fluxo aqui, tirar esses iradis, colocar ali, o comboio do presidente vai entrar por aqui e vai parar aqui. Aí ele disse: não, eu não posso fazer isso não, tem que chamar o tenente. Aí o tenente, dentro do militarismo, ele é superior a mim, mas lá ele não sabia que ele era, né? E ele achava que eu era Polícia Federal. Aí chega o tenente: pois não, senhor? Eita. Eu disse: pega o pessoal aí, por favor, vamos fazer assim. A gente mudou lá o fluxo. Meu irmão, que honra para mim, naquele momento, eu estar coordenando, ajudando na coordenação. Meu chefe não estava lá em loco, ele desceu na hora da chegada do presidente. Mas antes, quem fez as mudanças lá fui eu, enviado pelo meu chefe, que era um delegado da Polícia Federal. Enviado pelo meu chefe, eu estava fazendo algo, eu estava mudando as coisas para a chegada da maior autoridade política do país. Poder executivo, a maior autoridade é o presidente da República. Gostando dele, não gostando. O presidente da República é a maior autoridade no país. Ai, que honra eu estar trabalhando nisso. Que honra eu estar podendo servir a maior autoridade do país. E a maior autoridade do mundo. E a maior autoridade do universo. E aquele que pode medir o universo com a palma da sua mão. E aquele que o oceano é uma gota dentro da mão dele. Sabe que quando eu venho para cá, tirar uma escala, cuidando dos meninos. Quem está rindo é porque de manhã eu falei dos melequentos. Aí pode ter pai que fique com raiva. É brincadeira, fique tranquilo. Mas às vezes está: ô tio. Né? Quando eu estou lá atrás, cuidando das crianças, eu estou servindo ao Rei dos Reis. Mas eu estou só tirando um gradil daqui para mudar o fluxo. Não, eu estou participando da operação de segurança do presidente da República. Eu estou só cuidando do bebê. Eu estou cuidando de um filho de Deus. Eu fui colocado aqui para isso. Eu estou servindo ao Rei dos Reis. Eu estou servindo ao Senhor dos Senhores. Sabe, eu não posso fazer isso de qualquer jeito. Eu tenho que entender que existe uma honra nisso. Existe um privilégio nisso. E eu não posso fazer isso de qualquer jeito. Aqui a gente vê homens que entenderam. Disseram: olha, você foi levantado por Deus, Josué. E a gente vai te obedecer. Assim como a gente obedeceu Moisés, a gente vai te obedecer. E quem se rebelar contra, vai sofrer. Porque a gente vai proteger a visão. Sabe que eu não estou falando de fazer ninguém sofrer? Mas eu estou falando de proteger a visão. Sabe, a visão de Deus para esse lugar, se você faz parte dessa visão, se você faz parte desse lugar, essa tem que ser a tua visão. Nós temos que proteger o que Deus está fazendo aqui. A igreja está cheia. Claro que tem alguns lugares aí, mas a igreja está cheia. Culto da tarde. Há um tempo, culto da noite, não tinha tantas pessoas quanto tem no culto da tarde. Agora a gente tem 2. Tem um da tarde e tem um da noite. E o da noite costuma dar mais gente ainda. Por quê? Porque Deus tem aumentado a quantidade de pessoas aqui, a quantidade de famílias sendo salvas, famílias sendo alcançadas, famílias sendo tocadas por essa palavra, pelo poder de Deus. Quantos testemunhos temos ouvido? Ei, eu não posso tratar isso como comum. Eu não posso tratar isso de qualquer forma. Eu não posso chegar aqui e trazer para você qualquer palavra. Eu não sou animador de auditório também. Então eu não posso pregar apenas o que você gosta de ouvir. Eu tenho que pregar aquilo que o Senhor traz para mim como instrução. Para passar para o seu povo, porque vocês não são o meu povo. Vocês são o povo do Senhor. Que Ele me colocou para pastorear.
Mas nós precisamos aprender a honrar a visão que o Senhor nos colocou. Aprender a fazer, e não apenas fazer, mas fazer de todo o coração o que nós podemos fazer para o Senhor. Porque não é apenas a atitude que conta, mas é o coração por trás da atitude, que vai contar mais do que a atitude. Lá em Mateus capítulo 10, coloca, por favor, versículo 39. Mateus 10, 39. Nós vamos tomar uma ceia poderosa. Aleluia. Quem acha a sua vida, perderá, mas quem, por minha causa, perde a própria vida, a encontrará. Pode manter o versículo um pouco. Sabe que às vezes a gente está procurando muito a nossa vida, o nosso eu, a nossa vontade. E quando a gente se coloca como centro, a gente tira ele do centro. E a gente acaba perdendo qual o propósito verdadeiro na nossa vida. Mas quem perde a própria vida, por amor dele, aí é que a gente vai encontrar a própria vida. No próximo versículo, quem recebe vocês, a mim recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Sabe o que é isso? Honra delegada. Não é apenas honrar o Senhor, é honrar as pessoas que Ele levantou. Quando eu honro ao meu líder, quando eu honro ao meu irmão, eu estou honrando ao Senhor. Quem recebe a vocês, a mim me recebe. Aí tem gente que diz, não, eu sirvo ao Senhor, mas eu não sirvo a homens. Está redondamente enganado. Eu não tenho como servir ao Senhor se eu não sirvo a homens. A Bíblia diz, e a gente leu de manhã, que aquele que diz que ama a Deus, mas não ama ao seu irmão, é mentiroso. Porque como pode amar a Deus a quem não vê, se não ama seu irmão a quem vê? Então eu posso dizer também, pode manter o versículo, por favor. Então eu posso dizer também, que se eu não sirvo ao meu irmão, eu não sirvo ao Senhor também. Se eu não coloco o meu irmão como importante, eu não tenho como colocar o Senhor como importante. Oh, glória a Deus! Próximo versículo. Quem recebe um profeta como profeta, receberá a recompensa de profeta. Aqui de profeta, ele fala de quem está acima de você, num contexto espiritual. Homens levantados por Deus como uma voz profética sobre a tua vida. Não é necessariamente o profeta, mas aquele que está acima espiritualmente. Receberá o galardão do profeta. Recebe, troque por honra, que é a mesma palavra. Quem honra um profeta, quem recebe com honra, está honrando ao próprio Deus. Quem recebe um justo como justo, receberá o galardão de justo, ou a recompensa de justo. Sabe quem é o justo? É o teu irmão que está do teu lado. Está na mesma posição. Estamos juntos correndo a mesma carreira. Quando eu honro ao meu irmão, eu estou honrando ao Senhor. Aí, próximo versículo. Em verdade lhe digo que quem der, ao menos que seja, um copo de água fria, a um desses meus pequeninos, ou menores, dos meus discípulos, não perderá sua recompensa, quando eu honro quem está abaixo de mim. Quando eu honro quem não pode me promover. Quer conhecer o caráter de alguém? Veja como ele trata as pessoas que não podem promovê-lo. Aí eu honro o meu chefe, mas e o meu colega de trabalho? Isso não é só no contexto ministerial. Eu honro aquele que está acima, porque se eu trato ele bem, ele pode me promover. E aquele irmãozinho que está lá, que talvez não tenha nenhum papel de chefia sobre a minha vida. E a irmã que serve o café, a senhorinha do café, como eu trato ela? Isso indica muito o que está no meu coração. Como eu trato alguém que está debaixo da minha liderança? Isso indica o que está no meu coração. Pode tirar o versículo? Só que o diabo, ele deturpou a honra. E ele criou a bajulação. O que é a bajulação? Eu trato alguém bem, pensando no que a pessoa pode fazer por mim. Só que nós que somos da fé, nós que somos do Senhor, nós não podemos deixar de andar em honra por medo de sermos considerados bajuladores. Porque a honra, ela faz parte do reino. Qual é a diferença? A honra e a bajulação têm a mesma atitude. Mas o que muda? O coração. Porque na honra, eu faço algo porque é da minha natureza, eu tenho a minha natureza transformada. E eu honro por causa disso. Na bajulação eu faço a mesma coisa, só que pensando no que a pessoa pode me recompensar. Nós que somos servos de Deus,
Nós precisamos tratar com honra as coisas do Senhor. Nós precisamos tratar com honra as mínimas coisas que Ele coloca nas nossas mãos para fazer. Aí eu te pergunto para você refletir, como você tem tratado as coisas da igreja? Como você tem tratado as coisas do Senhor? Meu irmão, não existe cristianismo sem serviço. Uma coisa que a gente deve almejar na igreja é poder servir. É poder ajudar em algo. É poder fazer o que está na nossa mão para fazer. Ei, meu líder, o que é que tem para fazer? Ei, pastor, como é que eu posso me envolver no serviço da igreja? Porque é um serviço ao Rei dos Reis. É um serviço ao Senhor dos Senhores. Ah, mas é tão pequeno. Ei, diante de Deus, o que é recompensado é a nossa fidelidade, não é a nossa visibilidade. Talvez o irmão que esteja lá na porta tenha uma recompensa maior do que a minha que estou pregando aqui em cima. Se eu não estiver fazendo isso com honra. Se eu não estiver fazendo isso com o meu coração envolvido. E ele estiver fazendo o que ele está fazendo com o coração envolvido. A recompensa dele é maior do que a minha. Porque não é o que as pessoas veem. É o que Deus vê. E Deus não vê como o homem vê. Deus vê o coração. Eu quero te chamar nessa tarde realmente para nós nos avaliarmos. Nós estamos tendo o coração, a mesma disposição mental que houve também em Cristo. Se não estiver tendo, meu irmão, não é para te condenar. É para te trazer uma palavra de salvação, para você ajustar teu coração. Como você vem para uma escala na igreja? E mais tarde, no culto da noite, a gente vai falar sobre as recompensas eternas. Quando nós formos arrebatados, isso pode acontecer até antes do fim do culto. Isso pode acontecer até antes do fim do culto, que a qualquer momento pode acontecer. Quando nós formos arrebatados, nós vamos para o tribunal de Cristo. Sabe que quem não é salvo não vai ser arrebatado? Então, no tribunal de Cristo não é para saber se a gente vai ser salvo. É para a gente receber a recompensa pelo nosso trabalho. A nossa salvação não vem pelo nosso trabalho, vem pelo trabalho de Cristo. Mas a nossa recompensa eterna, ela vem pela nossa fidelidade ao que fomos chamados para fazer. Se você vem para cá, recebe uma boa palavra e diz, olha, vamos servir? Não, não quero não. Ó, vamos ficar na diaconia? Não me vejo nisso não. Será que Jesus, se Jesus dissesse a mesma coisa? Não me vejo numa cruz não. Não me vejo sendo esbofeteado não. Não me vejo ninguém cuspindo na minha cara não. Mas ele via a missão como mais importante do que quem ele era. Do que os títulos. Qual o teu título lá fora? O quanto isso é importante para você? O quanto você está disposto a abrir mão dos seus títulos, das suas medalhas, em prol de ser um servo? O quanto você está disposto a amar ao Senhor, a ponto de dedicar a tua vida a Ele? Não é, meu irmão, vir para a igreja uma vez por semana. Se você fez Jesus o Senhor da tua vida, você vai para o céu. Mas não se trata disso. Se trata de cumprir o que eu fui chamado para fazer. Se trata de ajudar na obra dele aqui na terra, para que eu possa levar o máximo de pessoas para o céu comigo. Se trata de chegar lá diante dele e receber recompensas eternas. Há um certo tempo, em 2009, eu me dediquei a estudar para um concurso público. E durante 3 meses eu estudei para o concurso. E fiz o concurso. E passei no concurso. Mas nesse período, teve um determinado fim de semana que a minha família foi para a casa de praia. A gente ia com certa regularidade. Eu disse, não, eu vou levar os livros, e chegar lá eu fico estudando. Eu fui. Só que chegou lá, joga dominó, vai à praia, vai assistir filme, vai fazer churrasco, vai fazer isso, vai fazer aquilo e voltei sem estudar. Aí eu disse, quer saber? Não vou mais, até chegar ao concurso. E aí outro fim de semana, vamos à praia? Não vou ficar em casa. Vai ficar em casa, estuda lá? Estudo não. A distração lá é muito grande. Eu vou ficar em casa estudando. Porque enquanto eu estou na praia, meu concorrente está estudando. E aí ele pode fazer uma questão, porque eu não estudei nesse fim de semana, e eu ficar fora. Então eu vou dar o meu melhor. Porque eu sei que se eu passar nesse concurso, eu estou garantido pelo resto da vida com o meu emprego. E sabe, por um emprego, eu abri mão por um tempo
de um prazer momentâneo, porque eu sabia que tinha uma recompensa maior. E qual a recompensa que a gente vai ter? Que vai ser eterna. Quanto você está disposto a abrir mão de um conforto, muitas vezes? Se fosse num culto normal, ninguém ia perceber que o celular caiu. Meu irmão, tenha em você, Guilherme, tenha em você o mesmo coração que houve também em Cristo. Lá em 2 Crônicas 25:2 vai dizer: Amazias fez o que era reto diante do Senhor, porém não com inteireza de coração. Sabe o que ele está dizendo? Olha, ele fez o que era reto, ele fez o que era certo, mas o coração dele não estava inteiro nisso. O nosso coração precisa estar inteiro no que nós estamos fazendo para o Senhor. Nosso coração precisa estar completamente envolvido, assim como estava nesse momento de adoração, que o grupo de música estava aqui, e esse ambiente de glória se formou nesse lugar. Ei, o nosso coração tem que estar assim, quando a gente vem para uma escala. Sabe que não foi qualquer preço que foi pago para que hoje eu pudesse estar servindo ao Rei dos Reis. Meu irmão, é um privilégio. Marido, se a tua mulher serve ao Senhor na igreja, seja o maior incentivador dela. E se você atrapalhar, você está atrapalhando a obra do Senhor. De novo, mais uma escala. De novo, mais um ensaio do louvor. De novo, mais isso aqui. Meu irmão, não se coloca contra o Senhor. Mulher, se o teu marido, eu já vi os dois casos. Mulher, se o teu marido está servindo ao Senhor, levanta a tua mão e agradece a Ele pelas escalas do teu marido. Quantas vezes a Adriana ficou na igreja, me esperando fechar a igreja. Aí hoje eu vejo as irmãs ficando, algumas acompanhando os maridos aí. Aí eu vejo, a Adriana passou muito por isso. Ah, mas o pastor está lá dentro com outro pastor, sentado no ar-condicionado, eu estou aqui fora. Meu irmão, cada um no seu tempo, cada um no seu papel. Quantas vezes eu fiquei lá fora? Não importa, importa a quem eu estou servindo, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Não importa se alguém vai reconhecer, se alguém não vai reconhecer, importa que Jesus reconhece. E no tempo certo nós estaremos diante dele. E vai valer a pena. Vai ter valido a pena. Cuidado com conversas infrutíferas. Cuidado com pessoas que levantam a voz para falar contra aquilo que Deus está fazendo. Não te envolve nessas conversas. Não, eu vou defender. Meu irmão, sai de perto. Quantas vezes a gente viu isso aqui? Alguns líderes sabem de algumas pessoas, outros líderes sabem de outras, porque a gente preserva os líderes também. Mas quanta gente chega para mim e para a Adriana, para confrontar, para afrontar, para se colocar contra o que Deus está fazendo aqui. Ei, mas não sou eu. Eu não me chamei para ser pastor, foi Deus que me chamou. Aí, às vezes, essa pessoa ela não encontra ouvido em mim ou em Adriana, mas às vezes encontra em outro irmão. E aí os dois agora começam a falar contra a liderança. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Romanos 16:17. A gente vai tomar uma ceia gloriosa daqui a pouco. Aleluia. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que promovem dissensões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Está levantando desacordo. Sabe, disse-me disse. Ei, não chega junto não. Desse jeito, não tem arrepio nenhum nessa hora. Não tem unção percebida nenhuma nessa hora. Mas eu estou adorando ao Senhor. Salmos 1:1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Aí o ímpio. Ei, vai para a igreja não, rapaz. Oxe, direto servindo lá o pastor. Enricando o pastor. Ainda dá teu dízimo e tua oferta. Aí tem gente que começa a esfriar no serviço, porque um ímpio está dizendo que ele está servindo demais. Oxê. Aí esse ímpio às vezes é o pai, é a mãe, é o primo, é o vizinho. Ei, meu irmão, eu não sigo o conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores, dos zombadores. Eu não estou junto. Por quê? Porque eu tenho um alvo.
agradar ao meu Senhor que me arregimentou. Aleluia! Aleluia! Tiago 1, 21, pode ver o grupo de música? Que culto glorioso! Aleluia! Tiago 1, 21, vai dizer: portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Eu não estou gostando dessa palavra não, então acolha com mansidão. Porque eu não fui chamado para massagear o teu ego, eu fui chamado para te ensinar a palavra. Se em algum momento você vai celebrar com isso, você vai pular, mas em algum momento você vai ficar quietinho e vai ouvir. A qual é poderosa para salvar a vossa alma. Meu irmão, palavras de salvação. Como está o meu serviço ao Senhor? Como está a minha adoração ao Senhor? Eu não posso entregar qualquer coisa a Ele. A gente vai passar um pouquinho do horário desse culto. Vai passar e ponto. Como não, vai dar certo. Mas o que Deus colocou no meu coração para hoje, eu preciso passar para você. Vou deitar minha cabeça no travesseiro e vou dormir. Vou dizer: Senhor, eu entreguei tudo. Malaquias. Não, tem o versículo 22. Tiago 1, 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Praticante. Praticante é aquele que faz, não apenas ouve. Eu não fui chamado para ser um servo de apenas ouvir. A palavra servo no original grego, que está na palavra de Deus, é a palavra doulos, que quer dizer escravo. Escravo não tem vontade própria. Está me chamando de escravo? Não, eu estou dizendo que a Bíblia diz. Mas se você é escravo, eu sou mais ainda. Só que fomos escravos feitos filhos. Existia uma figura de um escravo com a orelha furada. Qual era esse escravo? Era um escravo que recebia a liberdade, mas ele decidia continuar com o seu senhor. E aí ele tinha a orelha furada como uma marca de alguém que foi liberto, mas decidiu ficar. Ah, pastor, vou furar a orelha então. Faça isso não. Sabe, meu irmão, eu decidi, o Senhor me fez livre, mas eu quero servir a Ele com toda a minha intensidade, com todo o meu ser, com tudo que Ele colocou em mim. Eu quero servi-lo com todos os meus recursos. Tem gente que questiona dízimo e oferta. Não, eu até gosto de ir para a igreja, mas dar dízimo não. Não, tudo bem, mas o ar-condicionado que eu estou sentindo é pago com o dízimo. A cadeira que eu estou sentado é paga com o dízimo. A energia é paga com o dízimo. O aluguel do prédio é pago com o dízimo. Não, mas tudo bem. Sempre vai ter quem vai financiar o reino. E a obra de Deus não vai parar. Mas eu quero ser participante disso. Eu quero colocar os meus recursos nisso como adoração ao Senhor. Malaquias 1,6, a gente já está perto de encerrar. Vai dizer: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e dizeis: em que desprezamos o teu nome? Se você for ler todo o texto, não vai dar tempo, para não nos prolongarmos demais, mas aqui o Senhor está trazendo uma repreensão aos sacerdotes. Os sacerdotes eram responsáveis pelos sacrifícios do templo, sacrifícios de animais, como propiciação pelos pecados. E esses sacrifícios, o animal ele era queimado. Então qual a diferença eu queimar um animal que vê ou um animal cego? Nenhuma. Mas para o Senhor tinha diferença, que eu estou entregando a Ele esse animal como sacrifício. E estavam entregando animal aleijado, animal cego. E Ele vai dizer: vocês estão me entregando o resto. O que ninguém quer, vocês estão me entregando. Por que vocês não pegam? Leia Malaquias 1 completo. Por que vocês não pegam isso aí e vão dar ao governador? Vê se ele aceita. Aí vocês querem dar a mim o que sobra. Sabe, meu irmão,
Eu quero que essa palavra, esse versículo, possa martelar em nossas mentes e corações. O que eu estou entregando ao Senhor? O que sobra, o que ninguém quer, ou eu estou entregando o meu melhor? Isso vale para dízimos e ofertas, mas isso vale para o meu tempo. Isso vale para a minha escala. Isso vale para eu vir cultuar também. Não, se eu não tiver nada para fazer, eu vou para a igreja. Meu irmão, coloca um compromisso de vir para a igreja. Coloca um compromisso de vir entregar o teu culto ao Senhor. Aqui não é um teatro onde existem pessoas assistindo e alguém se apresentando. Não, aqui é uma igreja onde todos estamos juntos adorando ao Senhor. Eu apenas estou trazendo a palavra nesse momento, mas eu estou junto com você adorando ao Senhor, entregando o meu culto a Ele. Todos estamos fazendo isso na mesma posição. Não existe maior nem menor para o Senhor no reino. O que vale para o Senhor no reino é o coração. O que vale para o Senhor no reino é a tua atitude verdadeira de coração. Lá em Atos 20, 35, eu encerro com isso, vai dizer: mais bem-aventurado é dar do que receber. Teve um filme que a gente assistiu, a gente até foi para o cinema juntos, para assistirmos esse filme. E nesse filme tem uma fala lá que o protagonista do filme, ele diz: seja fonte e não dreno. Sabe que tem gente que é dreno? Tem gente que só faz tirar. Tem gente que só faz sugar. Tem gente que você chega junto dela e parece que ela está sugando as tuas energias, que ela está sugando a tua fé. Ei, não seja você essa pessoa. Seja fonte de vida. Seja fonte de amor. Seja fonte de fé. Seja fonte para levantar as pessoas. E aqui nesse versículo diz: melhor é dar do que receber. Ei, quando eu venho para o culto, ei, vem com a disposição para dar. Vem com a disposição para entregar. Entregar uma palavra para o teu irmão. Entregar um abraço. Entregar uma palavra de ânimo para alguém. Ei, vem com a disposição de levantar alguém. Eu sei que vai ter dia que a gente vem precisando ser levantado. Tá tudo bem. Aí vai ter uma pessoa para te levantar do teu lado. E no dia que ela está precisando ser levantada, você vem com a disposição de levantá-la. Ei, sai de casa com a disposição mental: Senhor, quem o Senhor quer tocar através da minha vida hoje? Senhor, eu quero te adorar com o que eu sou. Me usa para isso. Me usa para levantar alguém. Me usa para ser fonte de vida para alguém. E não é só aqui na igreja não, tá? O Senhor quer te usar no teu trabalho. O Senhor quer te usar na tua faculdade. Ei, sai de casa para ir para o teu trabalho. Senhor, vamos tocar alguém hoje. Ei, Senhor, me usa para ser fonte de vida para alguém hoje. Meu irmão, se cada um de nós tiver a disposição no coração de sermos fonte, esse Janga vai ser transformado. Essa cidade de Paulista vai ser transformada. Esse estado de Pernambuco vai ser transformado. Essa nação brasileira vai ser transformada. Os evangélicos no Brasil, pelo IBGE, estavam tendo uma crescente. Nos últimos anos continua crescendo, mas diminuiu a velocidade. Sabe por quê? Porque o amor de muitos se esfriou. Ei, coloca fogo no teu coração. Fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Fervor de espírito, não faz de qualquer jeito. Teve outra passagem que eu não li sobre isso, mas eu vou ler mais tarde, para não prolongar demais. A gente vai tomar uma ceia poderosa daqui a pouco. A diaconia pode se preparar para isso. Por que nós ceamos? Jesus disse: façam isso todas as vezes que o fizerem em memória de mim. Isso é o meu corpo, que é partido por amor de vós. Sabe o que Jesus fez, entregando a sua vida por nós? Ele nos serviu. Isso é um serviço. Um sacro ofício. Um trabalho sagrado. Tudo que nós fazemos ao Senhor é um trabalho sagrado. E nós não podemos tratar de qualquer forma. A diaconia pode vir. E qual é o principal nisso? Qual é o primeiro passo que eu devo tomar? Primeiro, receber Jesus como Senhor da sua vida.
Se você ainda não fez isso, isso é o mais importante passo que você deve tomar na tua vida. Entregar a tua vida a Ele. Se tem alguém aqui nessa noite que ainda não entregou a vida a Jesus, você pode sinalizar com a tua mão. E a gente vai orar por você, vai te conduzir nessa decisão. E você inclusive vai poder cear junto com a gente. Tem alguém? Por que pode cear? Porque a ceia celebra a redenção. Se você já foi redimido, o que te impede de cear? Você não precisa fazer um curso para cear. Você precisa receber Jesus. Se você recebe Jesus, Jesus volta hoje. Você não vai para o céu? Vai cear com Ele lá? Porque você não pode cear com Ele aqui. Amém? A gente respeita igrejas que pensam diferente, mas a gente faz dessa forma e é bíblico. Amém? A Bíblia diz que Jesus, na noite em que foi traído, tomou um pão e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. É interessante que o apóstolo Paulo menciona em 1 Coríntios 11 que foi na noite em que foi traído e diante daquele que o traiu. E a atitude do outro não pode definir a minha atitude. Se eu nasci de novo, eu preciso exalar o amor de Deus em mim. Não é a atitude de alguém que vai determinar como eu vou agir. É a atitude de Jesus para comigo, que deve determinar qual o meu caráter diante dele. Ele disse: façam isso todas as vezes que o fizerem em memória de mim. Se você nasceu de novo, você pode participar dessa ceia. Essa ceia não é da igreja Verbo da Vida Jão. Essa ceia é do Senhor Jesus. E o corpo de Cristo pode participar. Podem distribuir. Se você pecou, você apenas se arrepende. Pede perdão. Imediatamente o seu pedido vai entrar na fila para avaliação se perdoa ou não. Não, meu irmão. Você é perdoado automaticamente. O perdão foi dado antes de você se arrepender. Você só precisa receber o perdão. Quando você se arrepende, você recebe. Vivo estou, pois um dia Ele morreu por mim. Livre estou, pois um dia condenado foi. Ele mesmo se entregou, decidiu morrer, foi por mim. Toda iniquidade Ele levou, minha dívida pagou, me amou, redenção. Derramou seu sangue, não está ali. Ele ressuscitou, sangue carmesim, derramou sua vida em mim. Ninguém teve amor assim. Vivo estou, pois um dia Ele morreu por mim. Livre estou, pois um dia condenado foi. Ele mesmo se entregou, decidiu morrer, foi por mim.
esse amor? Como eu vou responder ao amor dele por mim? Não podemos responder com indiferença. Ele derramou o seu sangue por nós, para nos resgatar, para nos redimir, para nos livrar da condenação. E hoje nós podemos cear, porque Ele derramou o seu sangue, Ele deu sua vida, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. Feche teus olhos, curva tua cabeça. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós te damos graças. Te damos graças por ter enviado o teu Filho Jesus. Jesus, nós te damos graças por ter obedecido a este comando nessa missão tão difícil. Mas por amor a nós, o Senhor cumpriu integralmente. Nós te damos graças e queremos hoje, Pai, alinhar o nosso coração contigo. Nós queremos alinhar o nosso coração no serviço ao Senhor, na entrega ao Senhor, na adoração ao Senhor. E queremos te entregar o nosso melhor. No nosso dia a dia, na igreja, nas nossas ofertas. Pai, nós não queremos te dar o que sobra, mas nós queremos te servir de acordo com a excelência que o Senhor nos ensinou, de acordo com o comprometimento que o Senhor nos ensinou. E nós te damos graças, em nome de Jesus. Amém. Você pode participar.